Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, um homem íntegro e de fé inabalável. Ele era irrepreensível, justo e temia a Deus de todo o coração, afastando-se do mal em todos os caminhos. Jó foi abençoado com 7 filhos e 3 filhas e possuía uma riqueza imensa: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e incontáveis servos. De fato, Jó era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos frequentemente faziam festas alegres e convidavam as irmãs para celebrar juntos. Porém, Jó, homem de profunda consciência espiritual, levantava-se cedo todas as manhãs para oferecer sacrifícios em nome de seus filhos, pensando: talvez tenham pecado em seus corações e ofendido a Deus. Por amor e reverência, Jó intercedia continuamente por sua família. Um dia, quando os anjos se apresentaram diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. O Senhor disse: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e justo, um homem que teme a Deus e se afasta do mal. Satanás desafiou: Jó teme a Deus à toa? Acaso tu não o abençoaste abundantemente? Mas toca em tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor permitiu a prova, dizendo: muito bem, tudo o que ele tem está em seu poder, mas não toque na vida dele. A desgraça veio rapidamente. Mensageiros chegaram a Jó um após o outro. Seus bois e jumentos foram roubados, suas ovelhas destruídas por fogo do céu, seus camelos saqueados e, o mais terrível, seus filhos morreram em uma grande tempestade. Diante de uma perda inimaginável, Jó levantou-se, rasgou sua túnica, raspou a cabeça e prostrou-se em adoração, declarando: nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que a fé inabalável de Jó ensina você sobre confiar em Deus em tempos difíceis? Compartilhe seus pensamentos e testemunhos nos comentários abaixo. Vamos edificar uns aos outros na fé. Depois que os bens e a família de Jó foram destruídos, Satanás buscou outra maneira de quebrar seu espírito. Ele atacou a saúde de Jó de forma cruel. Mesmo assim, Jó levantou a voz em louvor, declarando: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei ao pó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Apesar de esmagado por dores e perdas insuportáveis, Jó não pecou nem acusou Deus de injustiça. Um dia, quando os anjos se apresentaram novamente diante do Eterno, Satanás também estava lá. O Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. O Senhor disse: você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele, irrepreensível, fiel, devotado a Deus e que odeia o mal. Mesmo depois de tudo, ele mantém sua integridade. Satanás desafiou novamente: um homem faz de tudo para salvar sua própria vida. Mas se tu tocares no corpo dele, com certeza ele te amaldiçoará. O Senhor permitiu. Muito bem. Faça o que quiser com ele, mas poupe sua vida. Então Satanás feriu Jó, com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Em agonia, Jó sentou-se nas cinzas, raspando suas feridas com um caco de barro. Sua esposa, vendo seu sofrimento, disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra logo. Mas Jó respondeu com sabedoria: você fala como uma insensata. Aceitaremos de Deus apenas o bem e não o mal? Mesmo assim, Jó não pecou. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram consolá-lo. Ao vê-lo, ficaram chocados e mal reconheceram o amigo. Choraram em voz alta, rasgaram suas vestes e sentaram-se com ele em silêncio durante 7 dias. Tamanha era sua dor. Por fim, Jó quebrou o silêncio com um clamor de angústia, amaldiçoando o dia do seu nascimento, ansiando por paz e descanso para sua alma aflita.
Sua lamentação foi profunda, questionando o sentido da vida, do sofrimento e por que os quebrantados precisam suportar tanto. Você já se sentiu esmagado pelas provações da vida e questionou o plano de Deus? O que te deu forças para continuar? Compartilhe sua história nos comentários para inspirar e fortalecer outros na fé. Elifaz fala. Um chamado à reflexão e ao arrependimento enquanto Jó derramava sua alma em agonia, dizendo que lágrimas haviam substituído sua comida e gemido seu drink, que seus piores medos se tornaram realidade, sua paz foi destruída, e ele não encontrava descanso. Então Elifaz o temanita respondeu: Jó, você se importaria se eu dissesse algo? Em momentos assim, é difícil manter o silêncio. Você já encorajou muitos com palavras sábias, fortaleceu os que tropeçavam e renovou a esperança dos que estavam à beira da queda. Mas agora que a adversidade chegou até você, você está desanimado. Sua vida piedosa não deveria te dar confiança? Sua integridade não deveria te dar esperança? Elifaz lembrou a Jó. Você já viu algum inocente perecer ou algum justo ser destruído? Quem semeia o mal, colhe o mal. Um simples sopro de Deus os derruba. Ele compartilhou uma visão da noite, um sussurro misterioso em um sonho, que perguntou: pode um mortal ser mais justo do que Deus? Se Deus não confia nem em seus anjos, quanto menos nos frágeis humanos feitos do pó. Elifaz continuou, com um alerta solene: a desgraça não vem do nada. Os mortais nascem para o sofrimento, assim como as faíscas voam para cima. Mas se eu fosse você, buscaria a Deus e apresentaria minha causa diante dele. Ele realiza maravilhas sem fim, levanta os humildes e abençoa os aflitos. Ele frustra os planos dos astutos e resgata os oprimidos. Ele exortou Jó. Bem-aventurado é aquele a quem Deus corrige. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É verdade que ele fere, mas também cura. Ele resgata repetidas vezes. O mal não prevalecerá contra você. O que você acha das palavras de Elifaz? Você concorda que as provações são uma forma de disciplina divina? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Estamos aqui para fortalecer uns aos outros na fé. O clamor de Jó. Nu, honesto e inabalável depois de ouvir Elifaz, Jó levantou sua voz com o coração cheio de dor. Ah, se o meu sofrimento pudesse ser pesado, se toda a minha miséria fosse colocada na balança, ela pesaria mais que a areia do mar. Por isso meus gritos são tão selvagens e amargos. As flechas do Todo-Poderoso me perfuram. Meu espírito bebe o veneno delas. Jó lamentou. Não esperem que eu fique em silêncio. Olhem para a minha dor. Meu apetite se foi. Minhas forças secaram. Tudo o que peço é que Deus me acabe de vez, que me esmague e termine com meu sofrimento. Assim, ao menos, eu morreria sabendo que nunca blasfemei contra seu nome. Com desespero, Jó suplicou. Vocês acham que sou feito de pedra? Que sou forte como ferro? Não, estou destruído. Um homem em desespero merece a lealdade de seus amigos. Mas vocês, meus amigos, são como um rio seco, antes promissor, agora vazio e decepcionante. Ele os acusou. Eu pedi ajuda, dinheiro, alguma coisa. Tudo o que queria era honestidade e compreensão. Em vez disso, vocês desviam e se esquivam. Olhem nos meus olhos e digam a verdade. Qual erro eu cometi? Jó despejou sua angústia. Minhas noites são cheias de agonia. Meu corpo está coberto de feridas, minha pele rachada e purulenta. Meus dias passam na miséria, mais rápidos que a lançadeira do tecelão, sem esperança. Com amargura, Jó clamou a Deus. O que? É o homem para que te importes tanto com ele? Por que vigiar-me tão de perto? Nunca vai me deixar em paz nem por um momento para eu respirar. Se pequei, por que não perdoas? Logo estarei morto, e tu me procurarás em vão. As palavras nuas e cruas de Jó falam com você. Já se sentiu abandonado, mas ainda assim se agarrou à fé? Compartilhe seu coração nos comentários. Vamos fortalecer uns aos outros. A repreensão de Bildade em a resposta honesta de Jó. Um diálogo de dor e fé. Bildade levantou-se e repreendeu Jó com firmeza. Até quando você vai continuar falando assim?
Suas palavras são puro vento. Deus torce a justiça. O Todo-Poderoso comete erros. Seus filhos devem ter pecado. Caso contrário, por que teriam sido punidos? Mas você, Jó, se realmente é inocente, humilhe-se diante de Deus. Ainda há tempo. Ele restaurará sua vida e o abençoará mais do que nunca. Bildade insistiu. Olhe para a sabedoria dos nossos antepassados. A própria natureza ensina. As plantas crescem sem solo ou água. Sem sustento, até as flores mais bonitas murcham. Quem se afasta de Deus é assim. Sua esperança quebra como teia de aranha. Mas os justos florescerão novamente. Deus não rejeita os bons. Jó respondeu, com a voz carregada de tristeza, mas com uma honestidade inabalável. Eu sei tudo isso, mas a verdadeira pergunta é: como pode um simples ser humano ser justo diante de Deus? Sua sabedoria é infinita, seu poder incomparável. Ele sacode a terra, comanda as estrelas e desenha os céus. Como eu, um grão de poeira, posso argumentar com ele. Com lágrimas, Jó confessou: mesmo que eu seja inocente, não consigo me defender. Só posso clamar por sua misericórdia. Mas parece inútil. Mesmo que eu me lave por completo, sou lançado de volta ao poço. Meus dias voam como um navio veloz, como uma águia caçando sua presa. Mesmo quando tento sorrir e manter o ânimo, meu coração é corroído pela dor. O clamor mais profundo de Jó. Deus não é como eu. Como posso enfrentá-lo? Ah, como eu desejo um mediador. Alguém que fique entre mim e Deus, que alivie este fardo tão pesado. Você já desejou ter um defensor em meio às suas lutas? O que a honestidade de Jó ensina sobre enfrentar tempos difíceis? Vamos refletir juntos nos comentários. O clamor de Jó em A Repreensão de Zofar. Um diálogo de desespero e verdade. Jó, com a voz trêmula, clamou: Deus, liberta-me deste terror para que eu possa respirar de novo. Só então eu poderia levantar minha voz com coragem e apresentar minha defesa. Mas agora, não tenho mais forças. Não suporto mais esta vida. Preciso despejar minha dor, cada pensamento amargo, cada ferida profunda da minha alma. Com lágrimas, Jó suplicou: Senhor, não me declares culpado sem dizer por quê. Tu me criaste com cuidado e disseste que eu era bom. Porque agora me esmagas, com tanto sofrimento? Tu me moldaste com tuas próprias mãos. E agora queres me despedaçar e reduzir a pó? Jó se maravilhou. Tu me formaste com amor. Um milagre de vida, pele e ossos, músculos e cérebro. Tu me deste o fôlego e teu amor me seguiu. Mas também vigias cada passo que dou, vendo minhas falhas. Seja eu culpado ou inocente, sinto-me perdido. A tristeza enche meu coração, e nenhuma defesa resiste diante de ti. Estou exausto, quebrado, clamando por apenas um momento de paz antes que a morte me alcance. Então Zofar, o terceiro amigo, levantou-se e repreendeu com firmeza. Jó, quantas palavras! Não está na hora de se calar? Você acha que podemos apenas ficar sentados enquanto insulta e zomba? Você diz que sua doutrina é pura, sua conduta perfeita. Ah, se Deus falasse e revelasse a verdadeira sabedoria. Você acha que sabe, mas recebeu apenas uma parte do que merece. Zofar advertiu: você pode compreender os mistérios de Deus? Sua grandeza está além de qualquer compreensão, mais alta que os céus, mais profunda que os oceanos, mais ampla que a terra. Ninguém pode resistir a ele. Ele vê através das mentiras, conhece todos os segredos. Mas ouça, se você abrir o coração, pedir ajuda e limpar sua vida do pecado, andará livre novamente, sem medo e sem vergonha. Seus problemas desaparecerão como sombras ao amanhecer, e a luz voltará a brilhar sobre o seu caminho. O que mais fala ao seu coração? O profundo sofrimento de Jó, ou o chamado de Zofar ao arrependimento? Você já se sentiu dividido entre o desespero e a esperança? Vamos compartilhar e nos encorajar nos comentários. Queridos irmãos e irmãs, ouçam a voz de Deus através de Jó.
Quando seu coração está cheio de esperança, você encontrará descanso. Seus olhos contemplarão segurança completa. Você viverá em paz, sem grandes preocupações. Muitos virão até você por causa das bênçãos abundantes do Senhor sobre sua vida. Mas e os ímpios? Eles não verão nada disso. Continuarão a descer sem esperança. Apenas a morte certa os espera. Jó respondeu: Vocês falam como se fossem os maiores especialistas, como se ao morrerem não restasse ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembrem-se, eu também sei tudo isso. Vocês não são melhores do que eu. Sou ridicularizado pelos meus amigos, desprezado sem piedade. Este é o homem que caminhava com Deus. É tão fácil para os prósperos acusarem e para os bem-sucedidos desprezarem os que sofrem. Os desonestos vivem em segurança. Os que insultam a Deus prosperam em luxo. Mas perguntem aos animais, às aves, à terra, aos peixes. Daí ensinarão vocês. Toda a criação proclama que tudo está nas mãos de Deus. A verdadeira sabedoria não pertence ao homem, mas somente a Deus. Ele detém o poder supremo. Se ele fecha algo, ninguém pode abrir. Se ele aprisiona, ninguém pode libertar. Ele faz as nações crescerem e caírem. Ele tira a soberba dos reis e humilha os poderosos. Ele expõe a tolice humana e revela os segredos ocultos na escuridão. Irmãos e irmãs, esta mensagem nos lembra: só Deus tem todas as coisas sob seu controle. Mesmo no sofrimento, confie nele, pois a salvação vem somente do Senhor. O que Deus falou ao seu coração através desta mensagem? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e ajude a espalhar a palavra compartilhando este vídeo. Resposta de Jó. O peso esmagador da dor. Tu tens uma longa lista dos meus pecados, que remontam à minha juventude. Tu me prendes com correntes para que eu não me mova. Tu observas cada passo meu. O homem apodrece como madeira podre e roupas, comidas por traças. Tão frágil e curta é a vida, cheia de angústia. Como a flor que floresce e logo murcha, tão passageira quanto a sombra de uma nuvem. Por que perdes teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que me arrastas para o tribunal? Que proveito há nisso? Tu já determinaste nossos dias, estabeleceste limites que ninguém pode ultrapassar. Dá-me um pouco de descanso até que meus dias determinados se cumpram. Ao menos para a árvore há esperança. Se for cortada, ainda brotará novamente, e seus rebentos não falharão. Mesmo que suas raízes envelheçam e o tronco morra no solo, ao sentir a água, ela brota e cresce outra vez. Mas o ser humano morre e não volta. Exala o último suspiro, e tudo acaba, como a água de um lago que evapora, como o leito de um rio que seca. Por que não apenas me sepultas e me esqueces por um tempo, até que tua ira passe? Então poderias marcar um tempo para lembrar de mim. Eu espero e anseio pela libertação, desejando que tu me chames, e eu possa responder. Mas minha esperança desmorona como uma montanha, desgastada pela água. Mesmo enquanto choro e protesto, tu nos mandas embora, e só nos resta sentir nossa própria dor. Resposta de Jó. Exaustão totaló. Deus, meu espírito está enfraquecido. Meus dias chegaram ao fim, e a sepultura está aberta diante de mim. Vês esses zombadores ao meu redor? Até quando devo suportá-los? Senhor, eu preciso da tua ajuda, da tua garantia. Só tu podes me conceder isso. Essas pessoas não ajudam em nada. Tu sabes quão insanas e cruéis podem ser. Não permitas que saiam vitoriosos. Aqueles que traem os amigos ensinam maldade aos seus próprios filhos. Tu me colocaste na boca do povo, e eles cospem no meu rosto. Meus olhos estão turvos de tanto chorar. Sou apenas pele e ossos. Os justos se espantam ao me ver, e os inocentes acreditam que abandonei a Deus. Mas os que têm princípios permanecem firmes, e os de mãos limpas se fortalecem ainda mais. Vocês ainda têm algo a dizer? Querem tentar de novo? Até agora, não encontrei sabedoria nas suas palavras. Minha vida está para acabar. Todos os meus planos foram destruídos, a chama da minha esperança se apagou. Dizem que a noite vai virar dia, que a aurora está prestes a nascer.
Se toda a minha esperança está no túmulo, se meu único consolo é a sepultura, se depois de enterrado, apodrecerei e os vermes serão meus únicos companheiros, como podem falar de esperança? Quem me ajudará a encontrá-la? Não, a esperança será enterrada comigo. Descansaremos juntos na terra. Vamos parar de jogar com palavras. Seja razoável e vamos falar francamente. Por que você trata seus amigos como animais? Acha que não sabemos de nada? Quer que o mundo inteiro gire em torno de você? A regra é clara. A luz dos ímpios se apaga, sua lâmpada enfraquece e se extingue. Eles tropeçam nas armadilhas que prepararam, o terror os cerca e a desgraça os apanha. Suas raízes secam, seu nome desaparece e são lançados na escuridão eterna, um destino terrível para quem desafia Deus.